depois do almoço, dá aquele soninho, não é verdade? Mas vamos nos concentrar aqui, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, queremos te agradecer pelo momento precioso de estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado pelos nossos irmãos que vieram de vários lugares, estão aqui, sedentos por tua palavra. Eu suplico que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre eles, sobre mim, e que o Espírito Santo nos abra a mente para entendermos a tua profecia e entendermos o tempo em que estamos vivendo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Ok, queridos, nós vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, e vamos ver aqui então os acontecimentos revelados por Deus que vão acontecer agora no tempo do fim. Depois vamos abrir para perguntas e você poderá expor a sua dúvida. Nós lemos com vocês o capítulo 12, verso 1, e agora vamos para o verso 2, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Esse texto de Daniel 12, 2, a serva de Deus, a profetisa Ellen White, ela diz que esse texto deve ser conectado com Apocalipse capítulo 1, verso 7. Você então conecta este texto de Daniel 12, 2 com Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Vamos ler também Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Aqui nós lemos: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Queridos, a ressurreição geral será na volta de Jesus, mas existe uma ressurreição especial formada por justos e ímpios, que ocorre antes da volta de Jesus. Isso você pode ler também no livro Grande Conflito. Eu quero ler para vocês o que está no livro Grande Conflito, o Grande Conflito online, aquele digital, na página 637, diz assim: abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Ellen White está comentando Daniel 12, 2, e ela diz: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Como é que você entende esta expressão, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo? Queridos, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem do primeiro, segundo e terceiro. São as três mensagens angélicas somadas, que serão pregadas com muito impacto, como se fosse uma só mensagem. Então todos os que morreram na fé da mensagem dos três anjos, na fé da mensagem dos três anjos, que começou a ser pregada lá em 1843 e continua sendo pregada até hoje. Então todos os que morreram naquele tempo e que estão morrendo este ano de 2022, este ano de 2023, se alguém morrer na fé da mensagem dos três anjos, vai ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus. Você vai ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus. Diz aqui: abrem-se sepulturas, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. E agora ela fala de Apocalipse 1,7. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1,7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo
e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Uma parte dos ímpios ressuscita também nesta ressurreição especial, antes da volta de Jesus. Porque quando você lê a página 637 do grande conflito, você percebe que é antes da volta de Jesus. Em seguida, na página seguinte, ela fala sobre a lei de Deus que será estampada no céu. E Deus vai declarar o dia e a hora da volta de Jesus. Vocês entendem? Então, primeiro há uma ressurreição especial. Depois, a lei de Deus aparecerá no céu. Ímpios e justos vão ver os 10 mandamentos estampados no céu. E vão poder ler os 10 mandamentos. Mas tudo isso vai acontecer após o fechamento da porta da graça. Após o fechamento da porta da graça. Ou seja, quem está salvo e selado pelo selo do Deus vivo, não mais morre. E quem está perdido, está perdido. Então esta ressurreição especial, queridos, agora eu vou ler para vocês o texto que fala da lei de Deus estampada no céu, que fica na página seguinte, do grande conflito também, página 639. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os constelados céus indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Então o céu está aberto e aparece o quê? Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra, diz o profeta. Os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como regra do juízo. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Página 639. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei, eles poderiam haver aferido o seu caráter por ela e conhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção, mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora estão condenados por aquela lei que desprezaram. Primeiro, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam glorificados. Já pensaram no apoio espiritual e na companhia que estes santos glorificados, ressuscitados, serão para os que estão condenados à morte? Durante o tempo da angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça, quando o povo de Deus está sendo sujeito à pena de morte, ao decreto de morte, mas terá um grupo de santos glorificados. Por isso Deus disse para Ellen White: você estará com os 144 mil, porque após o fechamento da porta da graça, terá uma grande multidão de salvos, a grande seara de salvos, e terá também os 144 mil, que são as primícias dos salvos vivos, primícias e seara de salvos vivos, estarão vivos após o fechamento da porta da graça para nunca mais morrerem. Mas eles não estarão sozinhos, porque Deus está falando que todos os que morreram crendo na mensagem dos 3 anjos ressuscitam glorificados.
Lembram-se vocês que aqueles que ressuscitaram com Jesus, naquele dia 16 de Nisan, do ano 31, quando Jesus ressuscitou, os corpos de santos, muitos corpos de santos, diz Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, ressuscitaram e entraram na cidade e apareceram para muitos. E eles testificavam: nós somos ressuscitados, glorificados, porque nós ressuscitamos com Ele. Davam testemunho da ressurreição de Jesus. Eles foram um conforto para os discípulos perseguidos. Eles foram um conforto para os discípulos decepcionados com a morte de Jesus. Assim também, todos os que morreram na fé da mensagem dos 3 anjos, eles ressuscitam glorificados para serem um conforto, um apoio, um ânimo para o povo de Deus perseguido durante o período após o fechamento da porta da graça, quando o decreto de morte será assinado para tirar a vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eles não estarão sozinhos, porque todos esses líderes da igreja de Deus, José Bates, Tiago White, Ellen White, J.N. Andrews, todos esses líderes e todos os nossos irmãos que estão morrendo ano após ano, eles ressuscitam glorificados. Vê que alegria. Por isso Deus disse para Ellen White: você estará com os 144 mil, porque ela estará com, não fará parte dos 144 mil, porque os 144 mil não morrerão, não experimentarão a morte, mas estará com, porque estará viva, glorificada, com esta multidão de salvos, esperando a volta de Jesus. Então, primeiro a ressurreição especial, depois a lei de Deus estampada no céu, e depois, na sequência, vem Deus falando o dia e a hora da volta de Jesus. Olha aqui, está também no grande conflito, página 640, perceberam? A primeira página que nós lemos foi a 637, depois 639 e agora 640. Vejam a sequência do que vai acontecer. Isso Deus revelou através de visão no grande conflito. Agora nós vamos mostrar para vocês na Bíblia, porque o que Deus revelou para a visão, na visão, está revelado na Bíblia, está nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Vejam agora aqui o texto que eu vou ler no grande conflito. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia, a hora da vinda de Jesus, estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Deus vai falar antes da volta de Jesus o dia e a hora da volta de Jesus, mas a porta da graça já estará o quê? Fechada. Os salvos, os santos vivos não mais morrerão. Os santos ressuscitados, glorificados, estarão também ouvindo a voz de Deus, falando o dia e a hora da volta de Jesus. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto, tem um semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu no Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. E agora, isso foi na página 640, agora na página seguinte, surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Agora é a descrição da segunda vinda de Jesus. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser este o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa. Queridos, isso que Deus mostrou para Ellen White na visão, Deus mostrou para João e também para Daniel, com menos detalhes. Mas agora vamos ver aqui em Daniel capítulo 12. Veja, Daniel capítulo 12, verso 2, Deus falou para Daniel sobre a ressurreição especial. E Ellen White pegou Daniel capítulo 12, verso 2,
e juntou com Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então, esses dois versos, Apocalipse 1, 7 e Daniel capítulo 12, verso 2, estão falando do mesmo assunto, a ressurreição especial. Agora, quando ocorrerá essa ressurreição especial? Será que Deus dá uma dica profética para que você saiba quando vai ocorrer a ressurreição especial? Está no próprio capítulo 12. Vamos continuar a leitura do capítulo 12, verso 3 agora. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. No tempo de Daniel, esta revelação de Deus foi selada, foi fechada, porque não seria entendida senão no tempo do fim. Por isso, esta igreja de Laodiceia, esta última igreja de Apocalipse, que começou em 1844, não é? Ela entende as profecias, porque a profecia de Daniel de Apocalipse, ela seria revelada no tempo do fim, preparando o povo para a segunda vinda de Jesus. Assim como existiam profecias anunciando a primeira vinda de Jesus, existem profecias anunciando a segunda vinda de Jesus. Assim como existia uma plenitude dos tempos para o nascimento de Jesus, a primeira vinda de Jesus, existe também uma plenitude dos tempos para a segunda vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas será revelado. E quando é que Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus? No toque da sétima trombeta. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Veja aí. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Aqui lemos: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas de seus servos. Quando é que vai se cumprir o segredo de Deus? Quando for tocada a sétima trombeta. Mas que segredo é este de Deus? A Bíblia só fala de um segredo de Deus. Mateus 24, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24 e o verso 36. Mateus capítulo 24 e o verso 36. Aqui lemos: porque, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Este segredo será revelado no toque da sétima trombeta. Apocalipse 10, 7. E por que a lei de Deus será estampada no céu? Deus mostrou na visão do grande conflito, mas Deus mostrou também para João no Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Apocalipse 11 e o verso 19, está aí a revelação de Deus do que vai acontecer no toque da sétima trombeta. O toque da sétima trombeta, queridos, é muito esclarecedor, porque o céu se abre e a lei de Deus será estampada no céu, e mais, a voz de Deus será ouvida declarando o dia e a hora da volta de Jesus. É muito importante entender as trombetas, porque a sétima trombeta traz a revelação do segredo de Deus. Leia comigo Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. O que significa a arca do seu concerto foi vista no seu templo? A lei de Deus, porque a arca do concerto contém o quê? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Por isso Deus mostrou na visão do grande conflito para Ellen White que a lei de Deus aparece no céu, uma mão segurando as 2 tábuas, e abre as tábuas e todos vão ler os 10 mandamentos. E depois Deus vai declarar o dia e a hora da volta de Jesus. Agora, queridos, estes acontecimentos, eventos finais, nós vamos encontrar aqui em Daniel capítulo 12.
Voltando agora para Daniel capítulo 12. Capítulo 12 agora, verso 4, que nós lemos. Esta explosão do conhecimento profético aconteceria no tempo do fim. Nós não podemos entender Daniel e Apocalipse do jeito que se entendia antes de 1844, antes de 1798, porque naquele tempo não existia o conhecimento profético, só começou a partir de 1798 para frente. Então aqui, queridos, quando fala, e tu, Daniel, verso 4, Daniel 12, 4, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Não é ciência tecnológica, é ciência profética, é conhecimento do livro de Daniel e de Apocalipse. Verso 5, e eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é Jesus. Eram dois anjos, e tinha ali Jesus, o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Que tempo vai transcorrer até que tudo isso aconteça? Vocês estão percebendo a pergunta feita aqui? Quanto tempo, ou quando vão ocorrer estas maravilhas da última visão? A visão de Daniel 11, começou com Daniel 11, terminou no Daniel 12, é a mesma visão. Quando é que tudo isso vai acontecer? Verso 7, e o homem vestido de linho, que é Jesus, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que, agora vem o tempo, quando tudo isso vai acontecer? Jurou por aquele que vive eternamente que, depois de, leiam comigo, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Aqui está falando de tempo profético ou tempo literal? Profético. Todos estes acontecimentos aqui da visão do capítulo 11 e 12 aconteceriam antes ou depois de um tempo, tempos, metade de um tempo? Essa é uma pergunta difícil, porque você vai ter que lutar com a sua mente, porque a sua mente vai querer dizer para você que isso aconteceria durante o tempo, tempos e metade de um tempo. Não, não é durante, nem antes, é depois. Jesus respondeu que é depois. Quando fala depois, é depois de 1798. Depois de 1798. Por isso nós não podemos jogar Daniel 12 para a Idade Média. Porque a última visão de Daniel, que foi a maior de todas, o anjo disse, aliás, o homem vestido de linho, que é Jesus, disse, vai acontecer depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso significa que é depois de 1798, quando acabaram os 1260 anos. Vamos continuar lendo o verso 7, né? Jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Todas estas coisas mencionadas na profecia do capítulo 11, que foi a quarta e última visão, são 4 blocos proféticos, esse é o último. Este aqui vai acontecer depois de 1798. E o verso 8, e eu pois ouvi, falando Daniel, né? Eu pois ouvi, mas não entendi, porque não era para o tempo dele. Vocês acham que os profetas entendiam a visão que Deus dava? Algumas sim, outras não. O que era para o tempo do fim, nem Daniel nem João entenderam.
Mas o que não era para o tempo do fim, eles entenderam. Então aqui diz Daniel: eu pois ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Verso 9. E ele disse: vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas. Não adianta você querer entender agora. Estas palavras estão o quê? Fechadas e seladas até o tempo do fim, até 1798, que foi quando acabou a supremacia papal da Idade Média, de 1260 anos. Mas não é só porque acabou a supremacia papal, é que também até 1798 não existia a Bíblia para ler, porque não existiam sociedades bíblicas. As pouquíssimas Bíblias que existiam eram fechadas dentro dos mosteiros, e o povo era proibido de ler, não tinha acesso. Mas em 1798 foi preso o Papa Pio VI, acabou a supremacia papal. Aí surgiram sociedades bíblicas, porque a Bíblia deixou de ser um livro acorrentado e proibido, e se tornou um livro acessível ao mundo inteiro. Porque a primeira sociedade bíblica, a de Londres, surgiu em 1804. Veja, 1798, acabou a supremacia papal, iniciou o tempo do fim. 1804, ou seja, 6 anos depois, surgiu a primeira sociedade bíblica, inundando o mundo de Bíblias. Aquilo que era inacessível se tornou acessível. Hoje você pode ter quantas Bíblias quiser. Vai aí no dólar, aí, na loja de Family Dollar, ali tem Bíblias de $1. Você pode ter quantas Bíblias quiser, não lê quem não quer. 1804, 1816 surgiu a segunda sociedade bíblica americana, e o mundo foi cheio de Bíblias, e o conhecimento profético explodiu a partir dessa data. Agora preste atenção, irmãos, agora o verso 10 e o verso 11. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Quando? Na Idade Média? Ou está falando na angústia qual nunca houve do tempo do fim? O contexto aqui é o tempo do fim. Estão percebendo? Por isso que eu li aquele texto da lição da escola sabatina, Fogo do Ourives, né? Que fala, Daniel 12, para o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas quem entenderá? Mas os sábios entenderão. Entenderão o quê? Verso 11. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora. Então tem uma coisa que será imposta na terra, chamada de abominação desoladora, e que será mundial, que vai marcar o início dos 1290 dias, porque está aqui, ó, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. Contínuo sacrifício é a intercessão contínua de quem? De Jesus. Vai chegar um momento em que o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial será destruído totalmente, quando a lei de Deus for anulada na terra. Quando a lei de Deus for anulada na terra, quando for instituído o decreto dominical, Deus terá sido banido da face da terra. A intercessão de Jesus Cristo terá sido banida da mente do povo. Por isso, Satanás é quem tira o contínuo sacrifício, mas não da mente do povo de Deus. Mas o mundo não vai entender isso, e vai ser posta a abominação desoladora. O decreto dominical é a abominação desoladora do tempo do fim. Não foi a conversão de Clóvis, queridos, em 508, que também não foi 508. A abominação desoladora diz respeito
a anulação da lei de Deus e a implantação do falso dia de guarda, o domingo. Esta é a abominação desoladora do tempo do fim. Quando for imposta a abominação desoladora, você conta 1290 dias. Está vendo aí? Verso 11, finalzinho do verso 11. E posta a abominação desoladora, haverá então o quê? 1290 dias. Começa com o decreto dominical e termina nos 1290 dias com a ressurreição dos santos glorificados, na ressurreição especial. A ressurreição especial de todos os que morreram na fé da mensagem dos 3 anjos. Eles ressuscitam no final dos 1290 dias. Isto é o que está no grande conflito, e isto que está aqui em Daniel capítulo 12. Você junta Daniel capítulo 12 com a visão do grande conflito. Sabe que vai acontecer a ressurreição especial antes da volta de Jesus? Sim ou não? Vai. Agora, quando? Você pode dizer, bom, em qualquer tempo. Se em vez de falar qualquer tempo, por que não deixar que Daniel 12 diga, a começar do decreto dominical, no fim dos 1290 dias, acontecerá o que está no capítulo 12, verso 2, a ressurreição especial. Não há nada que contrarie você crer desta forma, porque não está marcando o dia e a hora da volta de Jesus. Agora, queridos, o verso 13 diz, o verso 12 diz o quê? Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. O que Deus revelou para Ellen White que vai acontecer depois da ressurreição especial? A lei será estampada no céu. E depois da lei estampada no céu, eles vão ouvir o quê? A voz de Deus declarando o dia, a hora da volta de Jesus. Bem-aventurado e santo aquele que chega até 1335 dias, porque eles vão ver a lei de Deus estampada no céu, e eles vão ouvir a voz do Pai, do Deus Pai, falando o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso são bem-aventurados. É assim que Deus me ajudou a entender, irmãos. Os eventos de Daniel 12 são eventos do tempo do fim. Em vez de jogarmos 1290 e 1335 dias para a Idade Média, para 508, o início, porque a forma tradicional de entender é que 1290 dias começaram, são 1290 anos, eles dizem. Não podem ser 1290 anos, porque Deus usou a linguagem comum. Agora, no mesmo capítulo 12, quando Deus falou dos 1260 anos, não usou a linguagem comum. Veja o capítulo 12, verso 7. Verso 7. Deus não se contradiz. Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aqui está usando a linguagem incomum, falando que está se referindo aos 1260 anos, 538 a 1798. Depois destas coisas se cumprirão estes outros eventos mencionados aqui, eventos finais. E quando fala dos eventos finais, usa a linguagem comum, 1290 dias, 1335 dias. Agora, queridos, são 3 períodos de tempo agora para o tempo do fim. 1260, 1290, 1335. Onde é que está o período de 1260? Agora para o tempo do fim. São os 3 anos e meio da nova ordem mundial. Sabe como é que os ímpios e satanistas acreditam que a nova ordem mundial vai ser?
do jeito que Hitler acreditava que o reino dele ia durar 1 milênio. Hitler, quando implantou o nazismo, ele achava que o reino dele ia durar 1000 anos. Durou quanto? Nada. Durou nada. Agora, Satanás está implantando uma religião para durar 1000 anos, para esconder do povo a verdade de que 1000 anos é a prisão dele. Vai ter religião nenhuma na terra por 1000 anos. Ele, Satanás, vai ficar preso no abismo por 1000 anos, e o povo de Deus no céu. Essa nova ordem mundial que está sendo implantada hoje aqui nos Estados Unidos, no mundo, no Brasil, essa nova ordem mundial vai durar somente 3 aninhos e meio. É o domínio papal. É o último domínio papal, irmãos. O domínio papal da Idade Média, 3 anos e meio proféticos. O domínio papal do tempo do fim, 3 anos e meio literais. Mas onde é que está escrito isso? Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala da ferida mortal. Apocalipse 13 fala da ferida mortal contra o papado, que aconteceu em 1798. Veja comigo Apocalipse 13 e o verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isto aconteceu quando? 1798. E a sua chaga mortal foi curada. Já foi curada totalmente? Não. Está sendo curada? Pouco a pouco. Mas ainda não foi curada totalmente. A cura total da ferida mortal será quando o decreto for estabelecido, o decreto dominical. Porque o sinal de autoridade papal é o domingo, irmãos. É o domingo. Qual é o sinal de autoridade de Deus? O sábado. É o sinal de Deus que mostra que Ele é o Criador dos céus e da terra, e não há outro. Mas o papado estabeleceu um dia falso no lugar do dia de Deus, que é domingo. Está sendo defendido na nova ordem mundial. Está sendo defendido no Laudato Si. Está sendo defendido pelas leis ecológicas, o domingo verde. Mas, queridos, essa ferida mortal que aconteceu em 1798, capítulo 13 de Apocalipse, verso 3, vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando a ferida mortal for totalmente curada, todas as tribos, todas as nações da terra vão se ajoelhar e vão adorar, vão se submeter ao poder papal, todas, sem exceção. Verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quem se submete ao papado, ao Vaticano, está se submetendo ao dragão, porque o dragão é quem lidera o papado. O poder sobrenatural que existe por trás do papado, irmãos, é um poder sobrenatural, que força as pessoas a se ajoelharem diante dele. Mesmo os líderes protestantes e evangélicos estão correndo para Roma e se submetendo ao papado. É um poder sobrenatural, porque é o poder de Satanás. Pastor Moisés Nigre, quando fazendo uma visita ali no Vaticano, eu ouvi ele contando essa experiência para nós lá em Manaus. A esposa dele era de origem católica. E ele disse, quando nós fomos visitar a Basílica, era uma hora da missa, e o Papa estava realizando a missa. Só muitos anos atrás. O pastor Moisés Nigre já é falecido. Depois que ele realizou a missa, ele veio caminhando no meio da multidão e parou bem no banco onde ele, o pastor Nigre, e a esposa estavam. E estendeu a mão para ela beijar. A esposa do pastor Nigre. Ele contando, ele disse: Samuel, a minha esposa sentia uma força pressionando a cabeça dela, uma força, porque ela era de origem católica. Quando ele estendeu a mão, ela sentiu aquela força, pressão pressionando a cabeça para se baixar e beijar a mão dele, mas ela resistiu. E o Papa, quando viu que ela resistiu,
tirou disfarçadamente a mão e continuou caminhando, estendendo a mão para outras pessoas. Existe um poder sobrenatural, meu irmão, por trás do homem que se assenta no trono papal. E é o poder do dragão, Satanás. Por isso diz aqui o capítulo 13, verso 4: adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá batalhar contra ela? Quem vai ousar se levantar contra o papado, contra o Vaticano? Existem cerca de 170 embaixadas ali na Santa Sé. Todos os países do mundo querem ter sua embaixada ali e ter suas relações diplomáticas com o papado. Que poder é esse? Agora diz aqui o verso 5, olha. Agora, queridos, em sã consciência, honestamente, o verso 5, você pode tirar isso aqui e julgar para a Idade Média? Porque aqui está falando de 1798 para frente, capítulo 13, ferida mortal, 1798, e como é que essa ferida mortal iria ser? Curada, e quando fosse curada, toda a terra se maravilharia diante da besta. E o que ele faria? Verso 5, o que faria então? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Essa é a linguagem comum ou incomum? É assim que a gente fala: vou passar um mês aí, vou passar 2 meses aí. 42 meses é a linguagem comum. Então é tempo literal. Quando quer falar tempo incomum, veja aí no capítulo 12, verso 14. Veja o capítulo 12, verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, metade de um tempo. Isso aqui é linguagem comum ou incomum? Incomum. Então é tempo profético, é a Idade Média. Mas agora, no tempo do fim, haverá uma nova e a última supremacia papal de tempo literal, 1260 dias, 42 meses. Começa com o decreto dominical e termina quando? Capítulo 17. Termina quando? Abra sua Bíblia no capítulo 17. O que vai acontecer? Capítulo 17, verso 12 e 13. Verso 12 e 13. Capítulo 17. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Será que estes 10 chifres desta besta que carrega a prostituta de Apocalipse 17, eles podem ser colocados na Idade Média? Ou está falando agora aqui do tempo do fim? As 10 supernações. Quando nós publicamos o livro em 2006, isso aqui era teoria de conspiração. Hoje ninguém tem coragem mais de falar que é teoria de conspiração, queridos, porque está escancarado. Todo mundo está vendo que as 10 supernações estão se formando. A nação número 1, Estados Unidos, Canadá e México. Vocês sabiam que a próxima Copa do Mundo será nos 3? Quando é que a Copa do Mundo foi em 3? Por que agora a Copa do Mundo diz que vai ser nos Estados Unidos, mas na realidade Canadá, México, Estados Unidos? Porque esse é o bloco número 1. É uma nação. E a nação número 2, União Europeia. A 3, Japão. A 4, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. A 5, Bloco Soviético. A 6, América do Sul, a nação latina. A 7, Norte da África,
e Oriente Médio. A 8, Centro da África. A 9, Ásia. E a 10, China, Mongólia, Coreia do Norte. 10 supernações estão se formando. Agora, 10 chifres que representam, que tem 10 reis que ainda não receberam o... Por que ainda não receberam o reino? Porque as 10 nações ainda não foram consolidadas. Mas a nova ordem mundial de 3 anos e meio, essas 10 nações estarão o quê? Consolidadas, tendo um 11º dominando sobre eles. O número 11 é um número do ocultismo. Por isso o Tratado de Latrão foi assinado no dia 11 de fevereiro. Entende? Por isso Papa Bento XVI renunciou no dia 11 de fevereiro. O número 11, número 22, como? A Torre Gêmeas. Que dia mesmo foi o atentado na Torre Gêmeas? 9/11. Estão vendo aí o 11? 11, não é? É 1 mais 1, não é? 11. 9 mais 2 também é 11. Mês 9 e mais 2 também dá 11, certo? Mas também é o número da polícia, né? Também é o número da polícia. Então, queridos, o 11º poder é que vai dominar sobre os 10. Onde é que diz isso? Aqui, ó, capítulo 17, verso 13. Estes têm um mesmo intento, os 10 reis, que ainda não receberam o reino. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder a quem? Entregarão seu poder e autoridade a quem? À besta, ao poder papal, para que reine sobre eles. Se você ler o livro do Malachi Martin foi o jesuíta que mais escreveu o livro. Eu não conheço nenhum jesuíta que escreveu tantos livros como ele. Ele já é falecido. Ele morava em Nova York, e ele escreveu um livro grosso assim, que é a chave deste sangue, The Key of this Blood. E ali ele diz: o comunismo vai cair. Ali ele fala dos 3 poderes que dominavam o mundo: comunismo, capitalismo e Vaticano. Ele fala: o comunismo vai cair, o capitalismo vai cair, e quem vai dominar o mundo é o papado. Ele fala claramente. Essa é a nova ordem mundial. Não adianta você lutar contra a nova ordem mundial, que ela será implantada ou com a esquerda ou com a direita, irmãos. Com a esquerda ou com a direita, a nova ordem mundial será implantada, porque está acima dos presidentes, está acima do Biden, está acima do Trump, está acima do Bolsonaro, está acima de qualquer um, acima do Lula. A nova ordem mundial vem da elite oculta, que é satanista. Essa elite oculta é satanista. E eles vão implantar a nova ordem mundial pensando que vai durar 1000 anos, mas vai durar somente 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? Porque a Bíblia diz, a Bíblia conta o que vai acontecer antes de acontecer. Capítulo 17, e agora o verso 16. E os 10 chifres que viste na besta, ou seja, os mesmos que nomearam o Papa para que reinasse sobre todos, estes mesmos, não é? E os 10 chifres que viste na besta são os mesmos que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. E agora o capítulo 18 inteirinho é contando como será destruída a prostituta, o poder papal. Queridos, nós estamos vivendo agora exatamente no momento da implantação da nova ordem mundial, que era a teoria da conspiração, mas não é mais. Está na nota de dólar. Na nota de dólar atrás está lá a pirâmide inacabada, com olho de Horus. Olho de Horus para não assustar, mas é o olho de Satanás, que tudo vê. É ele quem comanda o mundo.
Não, pastor, o senhor está enganado, quem manda o mundo é Jesus. Queridos, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não foi implantado. Ele, Satanás, ainda está governando este mundo, perseguindo os filhos e filhas de Deus. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo será implantado, mas ainda não foi o reino da glória de Jesus. Só quando a pedra for lançada do céu e atingir a estátua nos 10 dedos, que são os mesmos 10 chifres, os mesmos 10 reinos modernos, representados pelos 10 dedos da estátua. E muitos dizem, não pastor, os 10 dedos da estátua são as 10 nações da Europa. Sim, são as 10 nações da Europa, mas destas 10 nações da Europa, caíram quantas? 3, só ficaram o quê? 7, mas quando Jesus voltar, a pedra vai atingir 10 dedos, não 7. Então esses 10 dedos têm uma dupla aplicação, queridos. Aplica-se para as nações que surgiram do Império Romano, mas aplica-se também para as nações que governam o mundo quando a pedra descer do céu, porque a pedra que é Jesus atinge os 10 dedos e destrói a estátua inteira. Tem dupla aplicação, porque Apocalipse 17 fala dos 10 reinos modernos que estão surgindo agora. Se você pegar o Google e colocar ali Clube de Roma, mapa do Clube de Roma, vai aparecer o mapa do Clube de Roma de 1972, irmãos. Em 1972 eles redefiniram o mapa. O mapa foi feito em 1942. O mapa foi feito em 1942, antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. E neste mapa de 1942 já existiam 10 nações no mundo, incluindo, e já existia o Estado de Israel, que ainda não existia em 1942. O Estado de Israel passou a existir quando? 48, né? 1948. Mas no mapa de 1942 já existia a nação de Israel. Ou seja, eles já sabem, eles já tinham um plano para o governo mundial. Este mapa foi redesenhado em 1972 e foi publicado no livrinho. O livro é The Mankind at the Turning Point, A Humanidade no Ponto da Virada. Esse livro é um livro que foi publicado em 1974 como um relatório da convenção do Clube de Roma. O Clube de Roma teve uma convenção, e então esse livrinho foi o relatório apresentado no Clube de Roma, com os 10 reinos modernos, que é o projeto jesuíta, para colocar o Papa governando sobre o mundo todo. Mas vai durar somente 3 anos e meio, porque o tempo da última perseguição será o quê? Curto. Perseguição intensa, mas curta, e localizadas. Não vai ser igual no mundo todo. Deus sempre está amparando o seu povo, e quem estiver morando no campo vai sofrer menos, queridos. Não é pecado continuar morando na cidade, não. Há pessoas que dizem, não, quem ficar na cidade vai estar perdido. Não, não vai estar perdido, e também não estará pecando, mas vai sofrer mais. Só isso, vai sofrer mais, porque as cidades vão estar sem alimento, sem água. Você vai ter que comer e beber da mão deles o que eles quiserem. E quem estiver morando no campo vai ter um pouco mais de liberdade. Nós vamos ter muitos lockdowns daqui para frente, irmãos. Preparem-se, vamos ter muitos lockdowns daqui para frente, mas é diferente ter um lockdown você fechado dentro da sua casa e um lockdown fechado dentro da sua fazenda. Você não precisa sair da fazenda, você tem a sua água, você tem sua fruta, você tem tudo o que você precisa. Você pode ter a sua energia solar lá. Queridos, quando Deus aconselha o seu povo para ir para o campo, aprender a viver no campo, porque você não vive no campo, vou para o campo, não, vai passar mal, porque você tem que aprender a viver no campo, e tem que ter uma infraestrutura para viver no campo. Deus está aconselhando para o bem do seu povo. Não é exigido, não é obrigado, e não é pecado ficar na cidade.
Mas, logicamente, na cidade terá mais sofrimento, mais angústia. Queridos, Deus quer preparar você para o tempo do fim, ungí-lo com o Espírito Santo. Eu quero que você não tenha medo do Apocalipse, porque a minha esposa, quando criancinha não, quando menina, 7, 8 anos, quando falava da volta de Jesus e do Apocalipse, ela corria para debaixo da cama. Ela estava me contando, eu corria para debaixo da cama. Então nós não podemos ter medo do Apocalipse, porque Deus no Apocalipse e também em Daniel, Ele está contando para você como vai ser, mas está dizendo, eu vou cuidar de você. Deus cuidou do seu povo no decreto de morte, lá no tempo da rainha Esther. Não morreu nenhum judeu naquele tempo. Deus vai cuidar de você quando for feito o decreto de morte contra o povo de Deus, agora no tempo do fim. Os anjos estão nos cercando como escudos de luz. Vai faltar água? Vai faltar água potável. Vai faltar comida? Vai. Mas Deus diz, o seu pão e a sua água serão certos. É aí que vale a promessa de Deus. Quando Deus fala em pão e água, nessa abundância de comida que existe hoje, a gente não dá valor. Pão e água, acho que eu vou viver de pão e água. Hoje você com tanta comida, você não dá valor ao pão e à água. Mas quando houver seca e falta de alimento, e as prateleiras vazias nos mercados, pão e água serão o quê? Um banquete. É isso que Deus vai fazer. Ele vai sustentar você. Você tem que crer nele. O mundo não tem essa bendita esperança que você tem. O mundo não compreende o porquê de tudo isso que está acontecendo hoje, mas você entende. A Bíblia diz, os ímpios não entendem, mas os sábios entenderão e se prepararão. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo. Conforta o nosso coração, para que não tenhamos medo. Por isso o Senhor diz tantas vezes, não tenha medo, não tenha medo, eu cuido de você. E ajuda-nos, Pai, a prepararmos primeiramente nossa família para a volta de Jesus, e prepararmos também as pessoas que cruzam o nosso caminho para a volta de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre todos nós que aqui estamos. Tem misericórdia de nós, e volte logo, querido Jesus. Apressa-te, poupa o teu povo, abrevia o tempo, porque nós queremos o céu a qualquer custo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.